Vamos começar a aula 67 do Seminário Clínico, falando de um texto da Elza Oliveira Dias, da sobrevivência do analista. Nesse artigo, ela vai falar dessa questão que o Winnicott vai apresentar na obra dele, né? A sobrevivência da mãe, em primeiro lugar. Óbvio, quando ele fala de mãe aqui, ele está falando, em especial, do adulto que cuida, né? Então, eu vou falar aqui mãe, materno, cuidado materno, mas sempre fazendo a observação, óbvio, né, que pode ser um pai, pode ser uma avó, um avô, enfim, qualquer adulto que cuide de um bebê, né, quando eu estiver falando aqui de mãe, tá? A professora Elza, ela é uma das grandes autoras, né, assim, sobre o Winnicott no Brasil. Ela tem livros muito, muito importantes sobre o Winnicott, então eu recomendo a obra dela como um todo. E nesse artigo, como no geral, assim, ela apresenta um diálogo interessante, né, entre o Winnicott e o Heidegger, né, uma leitura que eu particularmente não gosto muito, essa aproximação que o grupo de São Paulo, né, a Elza, o Zélico Loparic, fazem essa aproximação com Heidegger, mas isso é uma discussão para outros encontros, né? Mas, enfim, uma leitura muito, muito pertinente, muito crítica, muito inteligente, né, da obra do Winnicott. Então, assim, vale muito a leitura, por mais que a gente possa fazer algumas críticas a ela. Estou de acordo, né, com esse início aqui, como ela lê o Winnicott, por exemplo, quando ela fala que uma das características do novo paradigma do Winnicott é um retorno ao simples, né, as coisas simples, naturais da vida, um aprendizado para poder ver aquilo que é fundamentalmente humano e que está diante de nós, mas que ficou obscurecido por especulações abstratas, né? Gosto disso, mas, mais uma vez, com advertências. O Winnicott parece simples, ele parece falar dessas coisas mais óbvias, inclusive o estilo dele, né, é popular, ele gosta de ser mais popular, ele vai fazer palestras na BBC, né, na rádio, né, ele fala diretamente com as mães, então ele, sim, é mais simples, mas ele está pensando em coisas muito complexas, né, é um autor que está, muitas vezes, escondendo, eu tenho a sensação, as bases filosóficas dele, as leituras psicanalíticas, enfim, conceitos muito complexos que ele está propondo também. Então, só fazer essa advertência aqui, eu acho que essa ideia, por exemplo, a sobrevivência da mãe, a sobrevivência que vai, né, decompor na sobrevivência do analista, é uma ideia muito complexa. Não tem nada de ver o óbvio aí, né? Então, acolho a ideia, mas com essa advertência. Uma questão de base, ela começa, a questão vem quase sempre a propósito de um período em que, a despeito do trabalho que está sendo desenvolvido, parece que nada está acontecendo ali na terapia. Será que estou ajudando o paciente? Será que eu não estou deixando escapar algo de essencial? Será que eu não estou empacada em algum lugar? Né? Momentos na análise onde a gente parece estar preso, né, de alguma forma, eu acho que isso, de alguma maneira, se apresenta para o Winnicott, né, como um momento nessa posição da análise, né, o analista ali se perguntando, será que eu estou deixando escapar alguma coisa? Será que eu estou ajudando o paciente de fato? Eu acho que a Elza está começando a pensar nessas situações da análise onde a gente se depara com a repetição do paciente, o lugar da análise onde parece que não está acontecendo mais nada, onde a gente parece não estar conseguindo auxiliar ou entender as coisas, onde a gente começa a falhar ou a sentir, né, que está falhando como analista, tá? Ela diz ainda, ora, apesar de Winnicott ter sempre afirmado que as mães não devem dar ouvidos aos palpites das vizinhas, que seu saber não vem dos livros, nem de palestras, mas está baseado em sua capacidade de identificação com seus bebês, eles também diz que as mães precisam de sustentação para elas mesmas, uma vez que, muitas vezes, seu desamparo se equipara ao do bebê. Além disso, elas precisam ser reasseguradas naquilo que fazem bem. Então, mais uma vez, comparando a situação da mãe com a situação do analista. Diante dessa situação, o analista está ali, diante do paciente. Nossa, será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou ouvindo direito? O que a gente faz? A gente leva isso para análise, a gente leva isso para supervisão.
Da mesma forma, o Winnicott sempre disse, olha, as mães têm que tomar muito cuidado com esse excesso dos pediatras, hoje, né, das redes sociais, que estão dizendo para elas, você tem que fazer isso, você tem que dar de mamar assim, você tem que falar desse jeito, você tem que, né, tomar muito cuidado com essas regras infinitas, né, de como ser mãe, e ser mãe espontaneamente, né, tentar ouvir o gesto espontâneo do bebê, o gesto dela também, mas, essa observação é importante, elas precisam de apoio também. Elas não vão fazer isso sozinhas, né? É absurdo imaginar que um cuidado de um bebê dá para ser feito sozinha. Aliás, essa idealização da maternidade é um perigo, né? Da mãe infalível, de uma mãe plena e completa, etc., né? Que dá conta de tudo. É muito violento para a mãe receber esse tipo de idealização, né? De que ela não pode falhar nunca, ou de que ela não precisa de apoio, ela não precisa de cuidado também, né? O Winnicott vai lembrar, né, que o pai, nessa função, insisto, pode ser a parceira da mulher, pode ser o parceiro do parceiro, né? Estou só usando aqui a imagem heteronormativa para ficar claro. O pai, né, ou parceiro, vai ser holding da mãe, quando a mãe precisa cuidar do bebê. Então, o pai faz o holding, ela precisa estar tranquila também. Então, também o analista vai precisar desse holding, num certo sentido, para a coisa funcionar. E aí a frase importante aqui que a Elza cita, né? O que o bebê necessita é de confiabilidade de comunicação humana verdadeira, e não de técnicas de cuidar. Esse tipo de frase vai dar o rumo daquilo que a gente vai imaginar como sendo o analista winnicottiano também. Menos atento às técnicas, né? O preso às técnicas, né? Esse fetichismo com a técnica, né, o silêncio do analista, o modo de operar do analista, etc., e mais atento à confiabilidade, comunicação humana, ou seja, o cuidado, né? Então, essa ideia de que o analista não vai estar tão próximo assim de uma técnica, se aproxima a ideia de que a mãe também não precisa se prender tão proximamente à técnica de como cuidar de um bebê. E essa mãe, na verdade, seria uma mãe defendida, assim como existiria um analista defendido. O traço central do ambiente facilitador é que ele é confiável. E aí é central essa noção de confiança, né, como a gente está vendo no Winnicott, no Ferencz, né, a ideia de que eu posso confiar. E eu posso confiar em alguém quando eu percebo que essa pessoa, por exemplo, erra e assume o erro, que ela não é imune ao erro. É um paradoxo interessante para a gente começar a pensar aqui. Porque, de imediato, quando a gente fala em confiança, por exemplo, a gente pode imaginar, a Elza está falando aqui, né? Ao contrário, exatamente porque falível, a pessoa humana pode ser confiável. É porque ela é falível que ela pode ser confiável. Porque, imaginariamente, a gente pode dizer assim, bom, eu confio mais nas máquinas do que nos humanos, porque as máquinas são infalíveis, né? Os algoritmos, se bem programados, eles vão fazer aquilo que eles devem fazer e não vão mudar de ideia no meio do caminho, ou não vão ter ideias outras no meio do caminho. Mães e pais erram, eles têm consciente, eles têm desejo, eles têm, né, uma vida psíquica que não está restrita ao cuidado do bebê. Assim como analistas também erram. Analistas também temos desejos, né, vida psíquica, né, uma série de atravessamentos, né, raça, classe, gênero, inclusive, que vão fazer a gente errar. Não vai fazer a gente infalível de forma alguma. O paradoxo está aí, né? Justamente porque a gente erra, porque a gente pode falhar, é que a gente pode também ser alvo de confiança. Porque nesse jogo de errar, né, de falhar, e admitir o erro, de usar esse erro, né, a gente viu o artigo sobre a falha do analista, né, no encontro passado aqui no seminário clínico, como que o uso da falha do analista é importante para retomada desses processos de confiança que vão acontecer ao longo do tempo, tá? Então, queria só marcar esse paradoxo que eu acho, né, que o Ferencz já está falando lá desde a análise de crianças com adultos, da confusão de língua, que a gente precisa confiar, mas confiar nessa honestidade de que o analista vai admitir o erro, assim como os pais vão ter que dar conta e mostrar para as crianças de alguma forma que eles não são infalíveis, de que não tem isso. A falha é indispensável, inclusive, para a criança fazer o percurso dela, né? Para usar um exemplo bem banal, né? Assim, a criança precisa entender, por exemplo, que a mãe não vai estar disponível o tempo todo,
para ter realmente o desejo, a pretensão, né, de pegar o garfinho ela mesma, a colherzinha ela mesma e se servir e comer. Então, para a criança um dia ter autonomia, é necessário, em grande medida, ter falha do adulto, ter falha dos adultos que estão cuidando do bebê. Então, queria insistir nisso como modelo também, de alguma forma, para aquilo que vai acontecer na análise.